Já estamos de volta com o segundo bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, 29 de novembro. Agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia e relembrando que o programa será reprisado amanhã, sábado, mas que você também poderá rever acessando o site www.oriobranco.net. Nossos convidados de hoje aqui no Tribuna Livre, o deputado estadual Gélin Diniz, do Progressistas, que também é líder do governo na Assembleia Legislativa, e o deputado estadual Roberto Duarte, de um bloco independente. No bloco anterior falou-se muito em fake news. Aí eu lhe pergunto, quando se fala em fake news, por exemplo, retirada de sexta parte, licença-prêmio, auxílio funeral, tudo isso estava no primeiro texto enviado ou não estava no texto que foi enviado para a Assembleia Legislativa? Depois foi retirado. Sim. É isso que vocês tratam de fake news? Não, fake news é você divulgar algo que não é verdade. Divulgar que essas matérias estavam no texto inicial, isso é verdade. Só que nós não vamos chegar para os sindicatos, para a oposição, com um texto onde nós não podemos fazer nenhum tipo de exceção, onde nós não podemos ceder. Senão isso seria ditadura. Chegar a dizer o texto é esse e acabou que ninguém mudou uma vírgula. Não é isso. Governar não é isso. Nós tínhamos várias matérias nesse texto inicial que foram suprimidas. O texto final, que nós aprovamos na Assembleia Legislativa, não há um sindicato ou um deputado da oposição que tenha coragem de vir aqui, Narciso, e dizer que é pior do que o texto do governo federal, porque não é. O deputado Roberto participou das discussões. Nós nos reunimos durante 3 semanas com os sindicatos, aceitando ideias, aceitando sugestões, debatendo, excedendo onde era possível. Nós cedemos dentro da reforma. Por exemplo... Mas eu volto a insistir que você não me respondeu, nem esse deu continuidade à pergunta que eu fiz no bloco anterior. Não há uma falta de informação melhor do governo para a população? Aqui pode dizer, como disse o Márcio, não, mas a maldade sobrepõe-se à bondade. Não, mas no tempo a verdade se impõe. Perfeito. Não é verdade? Mas ela vai se impor com o tempo. Como bem disse o Márcio, hoje é muito mais fácil tu propagar notícia ruim do que notícia boa. Sim. Quer um exemplo? O que aconteceu essa semana de pegar fogo a churrascaria Estrela. Se propagou em segundos em todo o Acre. Mas que ele fazia um bom churrasco, não se propagou até hoje. Um dos melhores do Estado. O melhor churrasco do Estado, um dos melhores que tinha. Quer dizer, eu estou dando só um exemplo para a gente ter uma comparação que tu não via ninguém todo dia falando, divulgando bem a churrascaria Estrela, de ter um bom churrasco, uma boa maionese, aquela coisa toda. Mas que pegou fogo, tu espalha ela rapidinho. No Brasil, nós ainda vamos ter que nos deparar com um mantra chamado direito adquirido. Sim. Sabe por quê? Tem aposentado que ganha 70, 80, 90 mil reais por mês. Aqui no estado, inclusive. E todos eles foram somando de penduricalho em penduricalho, através de forma legal. De forma legal. E hoje se dizes dono de aposentadoria de 80 mil reais, ainda diz que é direito adquirido. Isso tem que ser revisto. Não. O que tem que ser respeitado é o direito legitimamente adquirido. Isso é subjetivo. É subjetivo, não. Legalmente, isso é subjetivo. Que discussão mais maluca é essa? Eu não gostar do nome de pessoas... Rapaz, existe. Não, existe, mas já foi revisto. Existe um teto para o funcionalismo público. Ponto número 1. Se tratando de servidor público, foi criado um teto. Agora, se as instituições furam esse teto de uma forma esperta, é uma coisa que tem que ser combatido, sim. Segundo ponto, esses antigos que recebem 80, vão morrer. Eles morrendo, acaba isso. Que não vão ser adquiridos novos direitos com isso aí. Entende? Agora, você tirar de um país direito adquirido, você me cria uma insegurança jurídica sem tamanha até para o investidor externo. Que país é esse? Que a cada dificuldade muda a sua legislação. Não, dá o sabor da legislação. Mas, mas ele tem que ser revisto. Eu estou dizendo que se... Eu não estou dizendo que tu vai retirar, mas ele tem que ser revisto para que não venham novas requisições. Mas foi revisto estipulado teto. Nas reformas. Não, tem um teto hoje. O teto, Marcos, salário é o salário do ministro Supremo. O teto tem gratificações. 38 mil. Mas que não pode. 38 mil por mês.
quem ganhar mais do que 38 mil, ele não pode invocar direito adquirido. Não, aí eu concordo contigo. Aí E é isso- outra coisa. Aí e eu isso que eu tô concordo. dizendo. E é- Aí eu concordo. E é isso que eu acabei de dizer. Perfeito. Perfeito. Ah, não, aí eu concordo. Porque aí você não pode mexer no livrinho. Tá, é 38 mil, derruba, tem que derrubar. E eu conheço muitos funcionários que, quando foi aprovado isso aqui, tem lá no contra-cheque dele, o salário, digamos, 80, como você colocou. Aí diz, lei número tal, baixa para mais tanto, o cara recebe 38 mil. Agora, alguns foram na justiça e ganharam. Vai fazer o quê? Eu gostaria também de fazer mais um esclarecimento, Tião, se vocês me permitem. Claro. Olha só, o meu partido, o MDB, o senador Márcio Bittar votou favorável à reforma na esfera nacional. Nós temos os dois deputados, Flaviano e deputada Jéssica, que também seguiram essa linha na esfera nacional, com uma responsabilidade de reestruturar esse país. E aqui no estado do Acre, o MDB orientou os seus deputados, junto com uma reunião com a executiva, de que nós seguíssemos a orientação federal e buscássemos o melhor para o estado do Acre para restabelecer as contas do nosso estado. E foi isso que a nossa bancada fez. Acertadamente. Eu e mais as duas deputadas, a deputada Antônia Salles, a deputada Meire Serafim, decidimos em conjunto com o partido de votarmos na reforma da Previdência, mesmo eu não sendo da base e elas sendo da base. Por quê? Porque é votar com responsabilidade. Como é que é essa Eu divisão, poderia- deputado? Todos do mesmo partido, aí uns pertencem à base e outros não. Eu poderia, porque o meu partido ele é democrático. Ele me dá a autonomia de trabalhar com independência. Movimento Democrático Brasileiro. Mas eu gostaria de dizer mais. Nós, Depois eu te explico na o que eu poderia responsabilidade, escolhemos ela ao invés do populismo. Poderia, Gélio. A base já tinha os 16 votos para votação, para aprovação das matérias, e o meu voto não faria diferença para aprovação ou não dessa matéria. E eu poderia usar de populismo, votar contrário a essa matéria, e dizer para os servidores que estavam ali fazendo o melhor para eles, enquanto eu não estaria fazendo o melhor para eles. Porque daqui 5 ou 10 anos eu estaria colocando em risco eles não terem os seus salários na conta. Os inativos também deixarem de receber seus salários os inativos também. no final da sua vida, precisando para comprar um medicamento, para sustentar um filho numa escola, para comprar medicamento, enfim, alimentos, pagar aluguel e não ter o seu salário. Seria agir com irresponsabilidade. Shelly, me diga uma coisa. Você falou que eles reclamam que tem direito que foi prejudicado. Qual é o direito que eles alegam que estiveram prejuízo? Osmir, na rede social, todo tipo de direito. Já viu o absurdo de uma pessoa dizer que o professor que tem 2 empregos agora só vai poder se aposentar com 1. Vejam só, isso é o cúmulo do absurdo. Então, a reforma não é esse monstro que pintam todos os dias. Não é. Não. A reforma é necessária. Não foi um problema criado por mim, nem pelo deputado Roberto, nem pelo governador Gladson, mas é um problema que está posto. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Se o governador não faz essa reforma agora, deputado Roberto, eu ainda digo que não é 5 anos, não. É já no ano que vem, o risco de não pagar salários. É verdade. Nós estamos fechando o ano agora, como o governador disse hoje, contando moedas. Um problema que não foi criado por nós, mas que temos que enfrentar e temos que ter responsabilidade. Não podemos explorar politicamente isso, como a oposição vem fazendo. Aqueles mesmos deputados que aumentaram a contribuição de 11 para 14, e aí atingiu todos, inativos e ativos, agora nos criticam, quando nós estamos tentando consertar um problema que criado por eles em 20 anos de desgoverno, como eu sempre digo. E eles mesmos reconhecem a necessidade da reforma. Roberto, eu acho que aí nós entramos na discussão do bem contra o mal. A desgraça da política brasileira, da nossa democracia, é que só sabe governar no Brasil quem perde a eleição. E o que ganha não sabe. Você pode observar. É verdade. Quem está na oposição tem receita para todas as despesas que vier pela frente. Eu citei isso no meu pronunciamento na Assembleia, inclusive eu disse o seguinte: hoje os senhores têm a resposta para tudo, o conserto para tudo. E por que não empregaram isso quando estavam no poder? Mas eu sei, mas viu, gente? Mas isso é uma parte da nossa atividade Aumentou para política. quanto o governo? É você não parar para pensar e dizer, nós temos que ter responsabilidade fiscal
com o futuro, não é com o passado. Não. Perfeito. Agora, os erros do passado é que tem que ser corrigido. Para você ter ideia, todas as grandes crises do mundo, e a do Chile, que voltou a aflorar novamente, foi em função de aposentadoria. A Segunda Guerra Mundial, A Grécia. Que é um exemplo. o Hitler cresceu pregando a aposentadoria. Mas, Narciso, o que o Gelli colocou, ele colocou com muita propriedade. Ele disse o importante seguinte, destacar. é bom destacar, ele disse o seguinte, antes eram 11% que o servidor pagava e o governo pagava 14%. Pagava 11 também. Pagava 11. Não, pagava 11%. Isso. Aumentou para 14% e o governo aumentou para 14%. Perfeito. Hoje há uma diferença. Permanece no 14% Para os servidor, servidores. para o servidor e o governo aumenta a sua Isso. contribuição patronal 22%. a 22%. Ótimo. É uma diferença Está sim. fazendo o seu sacrifício também. E, Narciso, e essa é uma contribuição do Legislativo. Sim. No projeto original que veio 14%. Nós, deputados, nos reunimos, né, e conseguimos chegar nesse percentual de 22% após conversar com o Executivo, é claro, porque é o responsável pelo repasse. Mas foi uma proposição nossa. Então, o Legislativo tem um papel importante nessa reforma. Não, Porque da forma como ela vem, na forma original, não havia o aumento para a alíquota patronal. Que E isso é nós fundamental. construímos esse aumento A nível- na Assembleia Legislativa, junto, claro, com o Executivo, como bem colocou o Isso deputado a Gelli, mas é nível importante estadual. destacar. Estadual. E a nível federal, há que se acreditar ao Congresso Nacional mais e ao governo federal menos a aprovação da reforma. Porque deslocou-se a figura do presidente como intermediário, como o negociador, porque o Congresso Nacional acordou há tempo que ou aprovava a reforma da Previdência Social ou o país entrava em colapso. Quebrado. Perfeito. Ô, Narciso, aqui eu quero também aproveitar a oportunidade para reconhecer o papel importantíssimo que o presidente da Casa, o deputado Nicolau Júnior, teve, tanto no adiamento da votação, para que pudéssemos discutir mais, conversei com ele. Nós fomos junto ao governador e conseguimos 2 semanas. Não é que o governador autorizasse, não é isso. Porque quem decide a data é o Legislativo. O governador fez o papel de mandar. Mas o governador havia explicado a urgência dessa reforma. Então, foi adiado em 2 semanas, graças à ação do presidente da Assembleia. E agora, na votação também, não houve ninguém ferido, apenas egos feridos, mas pessoas machucadas não, as pessoas protestaram, os sindicalistas tiveram acesso à Assembleia. Nós temos que frisar isso, porque a oposição disse que o povo não entrou na Assembleia. Entrou. As galerias estavam cheias. Agora você não pode superlotar e aí colocar em risco a segurança das pessoas. O papel da Polícia Militar também, de excelência, que recebeu ovos, que recebeu agressão e que não reagiu. Porque tudo que a oposição queria era um fato. Era bomba de gás, era spray de pimenta, eram pessoas presas. E isso não aconteceu. Aconteceram os protestos, é natural, o líder sindical tem que protestar mesmo, senão não serve para ser líder sindical. E a reforma é para o bem do servidor, embora isso não seja divulgado por alguns sindicatos. Mas há sindicatos que reconhecem. Sindicatos ligados à segurança pública, sindicato dos médicos, reuniram inclusive com o governador no sábado, no dia do jogo do Flamengo. Com o Assis, com o governador, ouviram tudo e entenderam a necessidade da reforma. Sindicato dos auditores do Tribunal de Contas, que tiveram uma contribuição importantíssima. A ideia de criarmos uma regra de transição nossa foi deles e foi acatada por nós. Vejam só, o que é essa regra de transição? Lá no governo federal, o funcionário público que vai se aposentar, ele vai se aposentar pela média de todas as suas contribuições, desde o seu primeiro salário até o último. Aí faz uma média, esse é o valor da aposentadoria dele. Aqui no Acre, não. Que geralmente vai para... vai lá para baixo. Considera desde a primeira, embora você atualize monetariamente, mas você começa ganhando pouco no serviço. Tipo INSS. E se aposenta ganhando um salário melhor. Essa é a regra. Já no Acre, a nossa regra, criada pelos deputados, com o apoio dos sindicatos, o funcionário que vai aposentar, ele descarta aquelas suas 20% menores contribuições. Só consideramos as 80% maiores para fazer a média ali em cima. Então isso foi criado por nós. Ótimo. Só o Acre tem isso. Melhoramos em muito a reforma do governo federal. Agora, deputado Gelli, o senhor falou agora há pouco da questão da atual situação do sistema previdenciário do Estado e citou que isso se trata de ações de governos anteriores que levaram a Previdência do Estado ao ponto que está. Qual governo o senhor poderia citar aqui que mais contribuiu
para que estivéssemos hoje vivendo esse cenário? Olha, essa pergunta é fácil de responder. A oposição acusa muito o saudoso governador Lei Cameli Pelo saque previdenciário. por ter sacado o depósito de 2 anos, com autorização da Assembleia, com autorização dos sindicatos, para pagar salários e para investir em rodovias. Então eles acusam. Eles esquecem que durante 8 anos, o governador, ex-governador Jorge Viana, arrecadou do servidor e não repassou para o Acre Previdência, repassava para os cofres do Tesouro. E aí investia em obras, investia naquilo que o Estado precisava. Ou seja, durante 8 anos, não colocou um centavo na Previdência do trabalhador. Se em 2 anos a oposição disse que dava R$1 bilhão se atualizássemos, em 8 anos, o ex-governador Jorge Viana, 4 bilhões. A Previdência deveria ter 5 bilhões. Então o maior responsável é um ex-governador do PT. Eu diria que todo o sistema de Previdência, ele é falho. Eu entendo que os governos também falharam bastante, mas o sistema ele é falho. Por quê? Porque o sistema é o seguinte, o servidor ativo, ele tem que bancar o servidor inativo, junto com o Estado. Só que essa matemática ela não vai fechar nunca. O servidor, quer dizer, no Estado, o servidor aposentado deixa de contribuir. Não, ele contribui também. Sim, então, mas ele não é só o contribui a ativo. partir do teto do INSS. Sim, mas Ele contribui também. Mas só que a contribuição dele ajuda a manter ele, mas não sustenta ele. A matemática é simples. Houve uma reforma, aliás, já houveram, nesses últimos anos, mais de 8 reformas. 7 do governo federal. 7 do governo federal. Aqui no Acre, 2 em menos de 2 anos. Então, quer dizer, essas reformas, elas são naturais. Elas têm que acontecer para se manter o sistema. Para garantir, como eu volto a dizer, a população do estado do Acre, nós estamos garantindo, com essa reforma, que os servidores ativos, inativos, pensionistas, vão receber os seus salários nos próximos anos. Nós vamos fazer Se nós não fizéssemos essa reforma agora, eu imaginava que daqui 5 anos os servidores já não recebiam mais. O deputado Gelli já adiantou que a partir do próximo ano poderia já acontecer isso. Olha a gravidade. Se não há reforma, o servidor não tem dinheiro para receber o seu salário no final do mês. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e já voltamos com o terceiro e último bloco do Tribuna Livre. Não sai daí. Nós podemos mudar...